Olá, sejam bem-vindos. Essa é a trilha Liderando Estratégias e Operações. Essa é a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre como pensar como líder e falamos também sobre uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. Falamos sobre como liderar na adversidade, sobre como a liderança é uma arte, né? E nessa aula agora, que é a segunda aula, a gente vai falar sobre uma comunicação clara e objetiva das expectativas. Como é que a gente trabalha essa comunicação clara e objetiva? Eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui. Ao olhar essa foto, você pode ter dois pensamentos, ok? Ou essa mulher, sinceramente, não sabe com quem que ela está competindo e esse animal ao lado dela, que é o mesmo animal, é o guepardo. Esse guepardo ele pode atingir em torno de 109, 110 km por hora na velocidade máxima dele. Ou ela simplesmente não está competindo com eles, ela está competindo com ela mesma. E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês estão preparados? Prova surpresa. Presta atenção nesse slide. Qual é o sentimento que você tem? Você consegue identificar a sensação? O que você está sentindo? Eu quase posso escutar vocês. Ele podia ter me avisado. Por que ele não me avisou, não falou nada para mim? Eu acho que ele está querendo me perseguir. E essa é uma mentalidade bem fixa. Ou ele pode estar pensando dessa maneira, de uma mentalidade de crescimento. Ok, vamos ver o quanto eu realmente sei. Vamos ver o quanto eu realmente estou preparado para fazer essa prova. Essa é uma mentalidade de quem não tem nada para provar para ninguém, só para si mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. Como engajar e ter a segurança de ter satisfação no seu trabalho? Ok? Olha essa imagem. Essa imagem mostra dois amigos. Um convidou o outro para uma pescaria. Só que o que ele não falou é que eles não estavam indo pescar. Ele queria conversar. E ele também não falou que no local que ele escolheu para pescar não tinha peixe. Então ele não definiu bem a expectativa com o seu amigo. Então nós vamos tratar hoje sobre expectativas, a chave para a gestão de pessoas. Como a gente gere pessoas, a gente define boas expectativas. Presta atenção, você está pensando o que eu estou pensando? Quantas vezes a gente se fez essa pergunta ou fez essa pergunta para uma outra pessoa? A maioria dos problemas organizacionais acontecem por causa de pessoas. E a maioria dos problemas com as pessoas acontecem por causa de falta de comunicação das expectativas. É aquela velha situação de suposição versus realidade. E eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês sobre esse assunto. Fazer parte de um grupo de amigos e a gente resolveu fazer uma viagem interior aqui de Goiás, eu moro em Goiânia. E eu não tinha carro e eu ia levar alguns amigos. Eu tinha uma amiga casada, ela tinha 2 carros. Ela foi na frente com o esposo dela e ela deixou o carro dela para eu poder ir dirigindo e levar os nossos amigos. Então eu cheguei lá no carro dela, abri o porta-mala com as outras 4 pessoas, afinal nós éramos 5, o carro ia cheio. Abri o porta-mala e o porta-mala estava tomado de edredons. Tinha os edredons, um monte de edredom lá dentro, ou seja, não cabia nenhuma mala. O que eu fiz imediatamente? Eu tirei os edredons, guardei na casa dela. Coloquei as malas de todo mundo, fomos na viagem. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu muito bem. Qual foi a primeira pergunta que ela fez para mim? Onde estão os meus edredons? E eu comecei a responder para ela assim. Eu pensei que... Ela me cortou e falou assim para mim, de pensar morreu burro. Quem estava certo? Quem estava errado? Eu acho que nós dois. Eu supus uma coisa. E ela supôs outra coisa. Então, a gente precisava ter uma comunicação mais clara sobre quais eram as expectativas. Ela colocou aqueles edredons no carro, porque era para eu levar aqueles edredons para elas, mas ela não me avisou. Estava levando 5 pessoas. Se ela tivesse me avisado, a gente tinha dado um jeito de levar. Certo? Então, eu quero compartilhar com vocês essa fórmula aqui. Satisfação é igual a resultados menos expectativas. O que isso significa? Isso significa que se a gente definir muito alto a nossa expectativa, o nosso resultado também vai ter que ser igualmente alto para que a nossa satisfação seja positiva. Se a nossa expectativa é muito alta e o nosso resultado não for tão alto assim, a nossa satisfação vai ser negativa, ou seja, nós vamos ficar frustrados, insatisfeitos no nosso trabalho. Ok?
Então quero compartilhar uma pergunta com vocês. Qual a ligação entre as expectativas, a confiança, o engajamento e a satisfação no trabalho? E sobre esse assunto eu quero compartilhar uma outra história com vocês. Sou casado, tenho 10 anos de casado e no início do meu casamento, muito feliz, querendo agradar a esposa querendo me agradar também. Ela cozinha ainda super bem e ela fazia o almoço e fazia bastante almoço e eu comia tudo, porque afinal de contas eu queria agradá-la. E aí ela começou a aumentar a quantidade e eu cada vez mais comendo tudo para continuar elogiando ela naquilo que ela estava fazendo. Até que um dia eu não aguentei mais, eu não consegui mais comer. E eu falei assim, meu bem, eu gosto muito da sua comida, eu queria que você entendesse que eu gosto muito da sua comida, mas eu não dou conta de comer isso tudo. E ela falou para mim assim, até que enfim. Porque a minha expectativa era de que sobrasse um pouco para a janta. Ela também não falou, e eu também não falei. Então a gente fica numa condição de frustração pela falta de comunicação clara das nossas expectativas. Eu não comuniquei para ela e ela não comunicou para mim. E isso pode ter acontecido com você algumas vezes. Então, pensando em expectativas, elas podem ser reveladas ou não, atendidas ou não. Essa é uma realidade das expectativas. Então, elas sendo reveladas, as minhas expectativas estão sendo atendidas. Eu comuniquei bem sobre elas. Isso é o melhor dos mundos. Você comunicou bem e elas podem ser atendidas. Não reveladas. As minhas expectativas estão sendo atendidas e eu não comuniquei a ninguém. Isso é sorte. Você está dando sorte. Você está numa condição onde você não falou quais são as suas expectativas e mesmo assim elas estão sendo atendidas. Isso pode mudar rapidamente. As suas expectativas também podem ser reveladas e não atendidas. As minhas expectativas não são atendidas. Eu me comuniquei, mas ainda não foram atendidas. Você ainda está no controle. Porque uma vez que você comunica as suas expectativas, você tem a decisão, a tomada de decisão. Se você vai continuar com essa expectativa no mesmo nível, ou você vai diminuir essas expectativas, ou você vai de fato mudar e procurar um outro lugar, por exemplo, um outro trabalho, uma outra condição que atenda às suas expectativas. Mas você está no domínio. E a pior dos mundos é, minhas expectativas não são atendidas, eu não disse para quem pode ajudar. Você não falou e elas não estão sendo atendidas e a gente fica numa condição, num looping temporal, que você não está sendo atendido e não está sendo revelado as suas expectativas. Pior dos mundos, frustração constante, você pode entrar em depressão e outros tipos de problemas que você pode ter psicossomáticos em relação à insatisfação naquilo que você faz na sua vida. Ok? Então, atenção com a sequência da comunicação. Transmissão, recepção, interpretação e responsivo, responder a essa expectativa ou essa comunicação. Então, primeiro você transmite bem, tenha certeza de que foi bem recebido, tenha certeza de que a pessoa entendeu o que você quis dizer e aí ela tem que te responder dentro da perspectiva de que você transmitiu a comunicação. Ok? Tenha clareza nesse processo. Tem uma história interessante que eu também conto, meu pai, engenheiro civil, e ele ia falar com um peão de obra e ele falava para ele assim, é o seguinte, ele ficava a uma distância razoável do funcionário e ele falava assim, é o seguinte, eu quero que você faça isso, isso e isso, ok? Prestou atenção? O cara ia saindo, ele falava, não, espera um pouquinho. Dava um passo para frente e falava com ele de novo, eu quero que você faça isso, isso e isso, ok? O cara ia saindo de novo e ele falava, espera. Ele dava um passo para frente de novo, chegava mais próximo da pessoa e falava assim, eu quero que você faça isso, isso e isso. Entendeu? Repete para mim. Eu quase posso ver você falando, eu quero que você faça isso, isso e isso. Então, ele tinha certeza que a mensagem tinha sido transmitida, ele tinha certeza que ela tinha sido recebida, ela foi interpretada e agora ele teve uma resposta positiva sobre a mensagem que ele entregou, sobre a comunicação que ele entregou. Ela foi clara e ela foi objetiva. Okay? Recapitulando o que nós vimos nessa aula, definir linhas claras de comunicação, reduzir conflitos e incompreensão, criar um ambiente onde as necessidades, as expectativas podem ser expressas e desenvolver a inteligência emocional, relacionamento. A gente precisa ter coragem para falar o que a gente precisa e o que a gente quer e também ter coragem para receber os nãos que a gente precisa receber. As expectativas, muitas delas não vão ser atendidas. E o que nós vamos fazer com isso? Ok?
Nós temos uma atividade de fixação também aqui, nessa plataforma, um quadro de expectativas no trabalho. Eu quero que você preencha e não necessariamente elas vão ser atendidas, mas é muito importante que você deixe claro quais são as suas expectativas, para você entender um pouco sobre aonde pode estar um pouco das suas frustrações com o trabalho. Na próxima aula, a gente vai falar sobre uma fórmula da transformação, ok? Estamos juntos e até lá!